Evangelho de Lucas, capítulo 10. Falando dessas datas comemorativas, enquanto a igreja estava cantando, está me lembrando, e eu tenho de citar, quero agradecer, aos irmãos. Ontem eu, pela bondade do Senhor, completei 6 anos de consagração, como pastor. Fui consagrado aqui nessa igreja no dia 16 de julho de 2016, há 6 anos. Agradecer aos irmãos pelo apoio, pelas orações, por tudo aquilo que fazem e significam para mim, Cheguei aqui com 11 anos de idade, há um pouco de tempo atrás, E aí o Senhor nos tem abençoado e é muito bom, estar aqui com vocês ao longo dessa caminhada. Lucas 10, de 25 em diante. Depois de semana passada, a gente teve congresso da MCM, muito bom, maravilhoso. Hoje a gente vai estar pensando, voltando aqui ao nosso tema anual, e a gente vai estar pensando hoje no seguinte tema, baseado no texto: uma igreja no centro da vontade de Deus age com empatia. Uma igreja no centro da vontade de Deus age com empatia. Lucas 10, do 25 ao 37. Texto muito conhecido dos irmãos. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram. Depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Deus nos abençoe. Deus fale conosco através da sua palavra nessa manhã. Uma igreja no centro da vontade de Deus age com empatia. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Por esse motivo, devemos ter a Bíblia como nosso manual de vida. A Bíblia foi preparada por Deus para nos orientar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Por esse motivo, devemos procurar viver integralmente os ensinos e seguir totalmente as suas orientações para a nossa vida. Viver integralmente e seguir totalmente significa que devemos acatar o que a Bíblia nos ensina.
mesmo que não venhamos a concordar, mesmo que venhamos a entender que não é para a nossa vida, ou então que algum ensinamento seja muito difícil de ser seguido. Não podemos viver cumprindo apenas o que nós achamos que devemos cumprir na Bíblia. Não podemos querer que a palavra se adeque à nossa vida, mas é a nossa vida que deve se adequar à palavra. Realmente a Bíblia tem ensinamentos que são difíceis de cumprir, mas que não são impossíveis de serem cumpridos. Seguir as orientações da Bíblia faz com que a nossa vida seja muito melhor, sendo que essa é uma responsabilidade daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Precisamos entender que aqueles que não seguem a Jesus não têm compromisso com a palavra de Deus e por esse motivo não a segue, ou então não a segue como nós devemos seguir. Nós seguimos os princípios bíblicos e devemos fazer isso sim, pois eles são bem preciosos, mas não podemos obrigar as pessoas que não caminham com Jesus a seguir os princípios bíblicos, até porque para algumas dessas pessoas os princípios bíblicos não têm valor nenhum. Ter esse pensamento é muito importante, pois muitas vezes reclamamos de algumas leis e de algumas decisões judiciais que são tomadas no nosso país e não estão de acordo com a Bíblia. Precisamos entender que nem todas as pessoas que vivem em nosso país seguem a Bíblia e que o nosso país tem como regra máxima, ou seja, é regido pela Constituição Federal e não pela Bíblia Sagrada. Devemos, ao olhar a palavra, entender que ela fala de relacionamentos. Deus, ao criar a sua palavra para a nossa vida, sabia que teríamos que nos relacionar. E os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, são muito melhores quando estão de acordo com os princípios da Bíblia. Por esse motivo, devemos sempre ter em mente que os nossos relacionamentos precisam ser baseados precisamos sempre ter em mente que os nossos relacionamentos devem sempre ser baseados na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra daquele que é sempre atual e por esse motivo ela não precisa ser atualizada, pois ela sempre se renova. A Bíblia é tão incrível que ela trata de assuntos que nós só fomos levar em conta depois de muito tempo. A palavra de Deus trata a respeito de vários conceitos antes mesmo deles terem sido formulados. Um desses conceitos é o da empatia. O que significa a palavra empatia? Significa a capacidade psicológica de se colocar no lugar de outra pessoa em relação aos seus sentimentos. A empatia precisa ser uma marca da Igreja de Cristo. Uma igreja no centro da vontade de Deus age com empatia. A Bíblia nos fala a respeito da empatia. E o texto que lemos aborda essa questão. Uma igreja que age com empatia, uma pessoa que age com
empatia e entende que o amor deve ser a nossa principal motivação. A vida é uma bênção maravilhosa que recebemos da parte de Deus. É através da vida e por causa da vida que nós realizamos as nossas atividades. É através da vida que temos que podemos realizar todas as nossas atividades. Você trabalha porque tem uma vida. Você estuda porque tem uma vida. Você vai à igreja e a qualquer outro lugar porque tem uma vida. Viver é maravilhoso. Conviver já não é tão maravilhoso assim. Na verdade, conviver é um desafio. Viver tem a ver com a gente. Conviver tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Por esse motivo é que muitas vezes a convivência requer de nós um grande esforço. E por esse motivo podemos dizer que a convivência é uma arte. E que para conviver bem é necessário, entre outras coisas, bastante talento. A convivência é difícil, mas é bastante necessária. Precisamos conviver bem uns com os outros. Precisamos entender que não estamos nesse mundo sozinhos. Precisamos entender que as pessoas não são iguais. E graças a Deus por isso. As pessoas são bem diferentes. Temos formas diferentes de ver o mundo. Temos formas diferentes de ação. Temos formas diferentes de reação. Temos habilidades diferentes. Temos dificuldades diferentes. Temos gostos diferentes. Temos qualidades diferentes. Temos defeitos diferentes. A vida em comunidade é um grande desafio, seja na família, seja no ambiente de trabalho. A vida na igreja é ainda mais desafiadora, pois todos esses diferentes se unem com um objetivo em comum, que é o louvor, a adoração e o anúncio do Evangelho, principalmente, para que mais diferentes e imperfeitos possam estar aqui, para trazer mais diferentes e imperfeitos que vão se unir a nós para o desenvolvimento do reino de Deus. A igreja é o lugar ideal para o desenvolvimento da empatia. Todos nós que aqui estamos passamos por lutas e por dificuldades. Todos nós aqui temos diversos problemas. Todos nós que estamos aqui somos filhos de um mesmo Pai. Dessa maneira, nós somos irmãos. Por esse motivo, a sua luta deve ser a minha luta. O seu problema deve ser o meu problema. A sua tristeza deve ser a minha tristeza. E a sua alegria deve ser a minha alegria. Na teoria, essas frases são lindas, mas a empatia tem a ver com a prática, com a ação. Como podemos fazer para que a empatia se torne uma realidade? Através do amor.
O amor deve ser a principal motivação para que a empatia se torne uma realidade em nossa igreja e também em nossa vida, sendo algo comum em nosso dia a dia. A empatia tem tudo a ver com o amor. A empatia deve ser motivada pelo amor. O texto que lemos, Jesus está em mais um dia comum para ele. Um dia de ensinamentos. E acontece algo que era corriqueiro durante os ensinamentos de Jesus. Alguém tentava fazer com que Jesus caísse, digamos assim, numa pegadinha, podemos dizer, dessa forma. E Jesus, mais uma vez, em meio a essa tentativa, apresenta um grande ensinamento. Ao longo de toda a conversa, Jesus está falando como o amor deve ser importante. Jesus mostrou como o amor era necessário. Jesus mostrou como o amor deve ser a principal motivação para as nossas atitudes, assim como foi a principal motivação para o samaritano. O samaritano só fez o que ele fez em meio à situação por ele enfrentada por causa do amor. Jesus mostrou, mais uma vez nessa história, que o mais importante é o amor. Precisamos entender que é o amor que faz com que a empatia se torne algo possível. Por quê, meus irmãos? Só pelo amor nós não julgamos o próximo. Porque nós sabemos que o que aconteceu com o próximo foi por alguns motivos, por algumas questões, por alguma situação que ele veio a passar e que ele veio a proporcionar com que veio a acontecer com ele. Mas pelo amor, não julgamos o próximo, procuramos entender o que veio a acontecer, o que motivou essa situação com ele. Só pelo amor apoiamos o próximo, porque as pessoas precisam do nosso apoio. Porque a gente vive num mundo que para criticar tem muita gente, mas para apoiar não tem quase ninguém. Para mostrar dificuldade, tem muita gente, mas para mostrar a solução, não tem quase ninguém. E nós, motivados pelo amor, o sentimento de empatia, precisamos apoiar as pessoas. Se alguém chega para você falando que tem um sonho, que tem um projeto, você sabe que é difícil, sabe que é complicado, mas sabe que aquela pessoa pode chegar àquele lugar. E aí você apoia aquela pessoa, diz que é possível, diz que é necessário, porque as pessoas precisam do nosso apoio, e apoiar é um ato de empatia motivado pelo amor. Só pelo amor procuramos compreender o próximo. Só pelo amor evitamos dizer certas palavras que sabemos que irá magoar o próximo. Só pelo amor colocamos a mão no bolso para poder ajudar o próximo. Porque muitas das vezes, dizer Deus te abençoe não é o suficiente. E muitas das vezes, pela empatia, nós temos que ser o canal de bênção na vida da pessoa. É colocar a mão no bolso, sim. É fazer algo com o seu dinheiro por alguém, sim. Entenda isso. E eu vou dizer a você o seguinte: quando você é movido pela empatia, coloca a mão no bolso para abençoar alguém, não vai faltar para você.
Você vai abençoar alguém e você vai ser mais abençoado ainda. Só pelo amor saímos de nossa casa para poder ajudar ao próximo. E como isso é suficiente, como isso é importante, como isso é necessário. Só pelo amor nos colocamos no lugar do próximo. Poderia ser eu, poderia ser comigo. E como ele gostaria de ser tratado, como ele iria se sentir. Não é nada fácil agir com empatia, não é nada fácil colocar em prática o amor, mas vamos fazer, não por nossa causa, mas por causa do amor de Deus em nossa vida. O amor deve ser a nossa principal motivação. Primeiro ensino que o texto nos mostra. Há um segundo ensino. As pessoas devem ter para nós um valor inestimável. A semana passada se iniciou com duas notícias muito ruins. No domingo, o homem por divergências políticas invade uma festa de aniversário e atira contra o aniversariante, que morre. Na segunda-feira, a gente acha que não pode piorar, recebemos uma notícia mais terrível ainda, que chocou a todos, onde o anestesista estupra uma mulher que estava inconsciente e que havia acabado de passar por uma cesariana. Vários são os questionamentos que podemos fazer em relação a esses dois fatos. E com certeza os irmãos, ao longo da semana, vendo as notícias, acompanhando a repercussão desses dois casos ruins e de outros piores também que foram acontecendo durante a semana, os irmãos pensaram em várias coisas nesses trágicos acontecimentos. Analisando os acontecimentos, podemos perceber que eles têm algo em comum: a total falta de consideração pela vida do próximo. As vítimas não tinham nenhuma importância para os criminosos. Eles eram apenas um objeto de satisfação, seja no desejo de matar, seja o desejo de obter prazer. Qual o valor de uma vida? Muitas vezes, nós já fizemos a pergunta. Antigamente, nós perguntávamos qual o valor de uma alma. Hoje em dia, nós percebemos que essa visão foi ampliada, pois passamos a olhar para o homem como um todo. Muitas vezes tem faltado em nós esse olhar. Precisamos ter uma visão a respeito da realidade das pessoas. Todos nós somos alvos da graça de Deus. Todas as pessoas precisam saber a respeito da graça de Deus para com a vida delas. As pessoas podem até recusar, elas têm esse direito, mas elas precisam saber a respeito dos atos de Deus a seu favor. As pessoas devem ter para nós um valor inestimável. Jesus pagou um preço altíssimo por todas as pessoas. Ele deu o seu sangue por todas as pessoas. Nem todas as pessoas vão se salvar, porque elas não querem ser salvas, mas Deus deseja que todas as pessoas se salvem. Agir com empatia é reconhecer o valor das pessoas. Todas as pessoas com as suas lutas, com as suas questões, com os seus medos e com seus erros e com seus acertos, são muito preciosas.
precisamos reconhecer o valor das pessoas, independente do grau de relacionamento que nós temos com elas. O texto que lemos, Jesus fala a respeito de um homem que reconheceu o valor inestimável de uma pessoa. É bem verdade que ele fala a respeito de outros homens que não deram valor devido para aquele homem que estava feito no chão e fingiram que não era com eles. Um homem que não era do povo judeu, o homem que para muitos não era digno, reconheceu o valor daquele homem que estava ferido. O samaritano percebeu que aquele homem deveria ser cuidado. O samaritano se colocou no lugar daquele homem ferido e o ajudou. O samaritano agiu com empatia e fez a diferença na vida daquele homem. Quando agimos com empatia, reconhecemos que as pessoas são valiosas. Por esse motivo, respeitamos a dor das pessoas. Por esse motivo, estendemos a nossa mão para levantar os caídos. Por esse motivo, visitamos as pessoas. Por esse motivo, fortalecemos enfraquecidos. Por esse motivo, procuramos levar a cura para as feridas das pessoas, sejam feridas físicas, feridas emocionais e feridas espirituais. Por esse motivo, oramos uns pelos outros. Por esse motivo, nos preocupamos, não para fazer fofoca, o que não ajuda em nada, mas para fazer com que a outra pessoa tenha o seu problema resolvido. Agir com empatia é algo de grande importância. As pessoas têm um valor inestimável e a vida nos mostra que muitas das vezes a mão que você ajudou a se levantar, a mão que você hoje ajuda, pode ser a mão que um dia vai ajudar a você no futuro. Por esse motivo, haja com empatia. Precisamos olhar para as pessoas e ver que elas são valiosas demais. Meu irmão que está aqui, você que me assiste pela internet, saiba de uma coisa, reconheça uma coisa: você tem um valor tremendo. Você tem um grande valor. O seu valor é inestimável. Você foi comprado por um preço que nem todo o dinheiro do mundo, se somado, pode comprar o valor que você foi pago. Foi pago por você. Jesus morreu por você. Ele derramou o sangue dele por você. Você é muito valioso. Todos que aqui estamos somos valiosos demais. Por esse motivo, meu irmão, que aqui está, procure sempre agir com empatia. Somos pessoas que têm uma história. Cada um de nós tem uma história de vida. Alguns com mais momentos tristes, outros com mais momentos felizes, muitos com vários dramas, outros com boas aventuras.
alguns com diversas tragédias, outros com vários momentos de comédia. Independente do que tenha acontecido com você, a sua história deve ser muito respeitada. E a sua história fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. A sua história tem um grande valor. A sua história um dia vai ser contada por você. Ou talvez por outros que conhecem a sua história. E pode ser que a sua história seja motivo de inspiração para alguém. Precisamos valorizar a nossa história e respeitar a história das outras pessoas, pois só quem viveu sabe os caminhos que foram percorridos para se chegar até o dia de hoje. Por esse motivo, não dê menos importância a algo que aconteceu com você. Digo, não dê menos importância a algo que não aconteceu com você. E também não dê mais importância ao que aconteceu com você, pois talvez outras pessoas passaram por situações mais complicadas ainda. Respeitar a história do outro é muito importante. Conhecer a história de vida de uma pessoa é fundamental para que você possa entender as atitudes que ela toma e também a sua personalidade, e assim podemos compreendê-la melhor. A Igreja de Cristo precisa agir com empatia. Jesus veio a esse mundo e morreu em nosso lugar. Ele que era Deus deixou a sua glória e veio a esse mundo viver como homem, sentindo o que nós sentimos, sofrendo o que nós sofremos. Ele veio nos dar o exemplo, ele veio pregar a paz, ele veio falar de amor, ele veio mostrar que a dor do outro sempre é importante. Ele veio mostrar que é melhor 10 comerem pouco do que um comer muito e 9 ficarem com fome. E toda vez que Jesus agiu, nada faltou. Na verdade, sempre sobrou. A empatia não é apenas para ser falada. Na verdade, ela tem muito mais valor quando é vivida. Por esse motivo, meu irmão, procure compreender mais. Procure apoiar mais. Procure incentivar mais. Procure ajudar, seja da forma que for. Seja um agente de cura de feridas. Seja alguém que ora pelo seu irmão. Seja alguém que estende a sua mão para levantar aquele que caiu. Seja alguém que visite. Seja alguém que esteja à disposição com o pouco que você tem, ou então com o muito que você tem, pois a intenção do coração conta muito mais que o valor em algumas situações. Vamos agir com empatia, não para que as pessoas venham achar que somos melhores, mas para que Jesus possa ser visto através de nossas atitudes, pois agir com empatia é mostrar que pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Jesus, nós somos de Jesus, precisamos mostrar isso. E quem pertence a Jesus vive para fazer a diferença. Por esse motivo,
tenha e receba a empatia. Deus nos abençoe. Amém?